mas quando você está lendo a Bíblia, algo vem, né? Você vê que eu estava ali no escritório lendo as escrituras, lendo a mensagem, José e os seus irmãos, e meu Deus, mas um tema atingiu forte o meu coração, né? Um tema atingiu forte o meu coração, e é justamente, eu vou pregar, né, sobre esse tema um outro dia, mas o que faz parte desse tema, José faz parte desse tema, porque Jacó, ele jamais imaginava que José era o escolhido para aquela missão. Fique sabendo, meu irmão, minha irmã, nessa noite, se você não descobriu ainda a sua missão aqui na terra, você tem uma missão aqui na terra, e você tem que descobrir qual é a sua missão aqui na terra. A sua missão não é só simplesmente vir à igreja, adorar, cantar, é algo muito mais do que isso, muito mais do que isso. Ei, meu Deus, né? Mas vamos ler Gênesis 37, eu vi que tem um hino aí, né, que a irmã Maria e a irmã Miriam vai cantar, e depois, cadê a irmã Ivone também, né? Então nós vamos ouvir, é a irmã Maria? Então tá bom, vamos ler a palavra, Gênesis 37, depois a gente se assenta, a gente ouve eu nunca ouvi a irmã Maria cantando, né? Vamos ouvir a irmã Maria cantando, né? Coisa boa, maravilhoso. A Bíblia diz que todos deveriam louvar o Senhor, todos, né? Todos que têm fôlego, louvem ao Senhor. Ah, pastor, eu sou desafinado. Deus quer o teu coração, Deus não quer a tua afinação. Deus quer o teu coração, né? Teu coração. Que adianta uma pessoa bem afinada num coral, saber cantar, mas canta com os lábios, o coração está longe dele, de que adianta? Jesus disse assim, Mateus 15, vocês me louvam com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Então, de que adianta? Eu prefiro cantar desafinado, mas o coração está nele, né? Ei, coisa boa. Vamos ler até o versículo, vamos ler até o versículo 5, vocês se assentam e depois nós vamos dar continuidade, tá? Vamos dar continuidade em todo esse capítulo, porque a nossa história é sobre José. Pode ser que você esteja passando ou vai passar, né, por onde José passou. Pode ser que a sua chamada, né, que Deus está te chamando, é para te levar para o trono, é para te levar para a vitória, é para te levar para o reino, é para você governar, é para você estar por cabeça, não por cauda. Só que tem um processo, você tem que aguentar o processo. Você vai ter que aguentar um poço, você vai ter que aguentar um insulto dos seus irmãos, você vai ter que aguentar as perseguições, você vai ter que aguentar até cadeia, se possível for. Mas para chegar lá, Deus te dá o destino, mas Ele não te revela o processo. O processo Ele vai te dando graduadamente, né? Vamos ver, né? E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José 17 anos. Olha a idade que José tinha, hein? Um jovem, hein? 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Você vê que já havia ali os irmãos dele já levavam coisa de José que ele não fazia, uma má fama. A reputação de José não era boa. Por isso que você não deve se importar muito com o que dizem de você, você deve se importar com o que você é. Essa é importante, é o seu caráter, o que você é. O que dizem de mim, pouco estou me lixando, mas nós temos que realmente ter caráter. Israel, agora vem, Israel amava José mais do que a todos os filhos. É que tá, irmão, você tem que se sentir amado pelo pai. Quando você sabe que o pai te ama e que ele morreu por você no Calvário, meu amigo, a corda pode quebrar onde quebrar, meu pai me ama, Deus me ama, ele morreu por mim, ele me ama, não importa, ele me ama. Coisa boa. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores,
Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, o aborreceram e não podia mais falar com ele pacificamente, quer dizer, só falava com ele com brutalidade, com grosseria. Assim, quando você toma tua decisão por Cristo, meu irmão, a mulher começa a ser bruta, o parente começa a se levantar e a coisa começa a apertar. Por quê? Porque o diabo sabe que você foi levantado para um propósito do céu, tem uma chamada do céu para você. Ei, glória a Deus. Vamos orar. Pai, ó Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por eu ser amado, Senhor, por eu ser amado pelo Senhor. O Deus Todo-Poderoso me ama, eu me sinto amado, meu Deus, eu me sinto amparado. Ali no Calvário, o Senhor disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, nós também, Pai, perdoamos aqueles que nos criticam, aqueles que nos perseguem, aqueles que eles falam mal de nós, aqueles que não sabem o processo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, a eleição, a predestinação, o chamado do alto. Pai, nos ajuda, Senhor, nos dá graça a compreender, a amar aqueles que nos aborrecem, Pai, porque nós cremos que tudo está no propósito do Senhor, Pai. A tua palavra diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que fazem mal. Assim nós queremos agir, Pai, como José, que é um tipo perfeito de Cristo, agiu, Pai. Oh, meu Deus, ele não entendia a atual situação que ele estava passando, mas algo dentro dele, Pai, havia uma palavra, Senhor, dentro do coração dele, uma chamada que fazia com que ele rompesse os obstáculos, as barreiras, os grilhões, oh Senhor, as correntes do mal, como nós quebramos nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aceitai-vos. Então vamos ouvir um hino, irmã Maria e irmã Miriam, né? Enquanto vocês mantêm as suas Bíblias abertas, e nós vamos dar continuidade na Escritura, né? Cadê a irmã Maria, a irmã Miriam? Ah, é só a irmã Maria? Que maravilha! Vamos ouvir então a irmã Maria, né? A irmã Maria tem coragem, coisas que muitos jovens têm coragem, né, irmã Maria? Dá o seu boa noite. Como é que está Jesus no coração, irmã Maria? Fala aí para nós. Eu estou bem com Jesus. Fala no microfone, bem pertinho no microfone. Graças a Deus eu estou bem com Jesus. Sem ele eu sou nada. Quantos anos a senhora serve a Jesus? Quantos anos já? Tem uns anos, né? Mas mais ou menos assim, ó. Mais ou menos. Tem uns 30, 40. 30, 40. Tá arrependido? Quer desistir? Não, quer voltar atrás? Jamais eu deixo, meu Deus. Ei, coisa boa. Então vamos cantar, vamos cantar. Mas a senhora tá moderna demais, tá até no celular rodando assim, ó, né? O dedinho não para também? Boa noite, que Deus abençoe, meus queridos. Amém. Vamos lá. A batida do martelo. A batida do martelo. Vamos lá, batida do martelo. Canta aí, irmã Maria. Pode cantar, até o Gabriel pegar a nota ou quer esperar um pouquinho? Pode cantar, vamos lá. A batida do martelo, cada vez ouvia mais um gemido muito triste do meu Salvador Jesus, deitado sobre o madeiro, estava sendo pregado como réu e assassino. Meu Jesus foi condenado. Como sofreu meu Jesus, como sofreu meu Jesus, sua mão vertendo sangue e seu pé também pregado, o seu rosto tão mimoso foi cuspido, exultado, a coroa de espinho
lhe causou tanto aflição. Tudo isso ele sofreu para nos dar a salvação. Como sofreu meu Jesus, como sofreu meu Jesus, o seu corpo ensanguentado foi tirado ali na cruz, numa sepultura nova, colocaram meu Jesus. Os discípulos ali choravam a morte do meu Senhor, mas logo veio a notícia, aleluia, que Jesus ressuscitou. Aleluia. Como sofreu meu Jesus, como sofreu meu Jesus, no gesto muito glorioso, meu Jesus foi para o céu, deixando sua promessa, que muito breve é de voltar, sempre orando e vigiando. Nós devemos sempre estar, aleluia, esperando o momento, aleluia, que ele vem manifestar. Como sofreu meu Jesus, como sofreu meu Jesus. Glória a Deus, amém, amém. Glória a Deus, amém, amém. Ei, maravilha. Que maravilha, né? Que hino bonito, irmã Maria. Vamos ensaiar depois vamos ensaiar ele depois, né? Para cantar com Gabriel, né? Cantar com Gabriel, toda a igreja aprender, né? Muito bom. Então, irmãos, a gente vê aqui no versículo 5, sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Ei, irmão, quer ver aborrecer o inimigo? É você começar a contar dos seus sonhos, começar a contar da sua alegria, começar a contar que você aceitou a Cristo, começar a contar que você está indo na igreja, começar a contar que sua vida está mudando, começar a contar para as pessoas que está tendo uma alegria, algo dentro do seu coração. Irmão, como você começa a contar os seus sonhos, o inimigo começa a se levantar. Começa a se levantar. Vai vendo aí o trajeto em que José passou, né? E aí, e disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. Eis que os vossos molhos rodeava e se inclinou ao seu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, devera reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. Então Deus já estava mostrando, né? Já estava mostrando a José o que ele ia passar, aonde Deus ia levar ele. Por isso, irmãos, que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 2, vocês vão ver lá: ao que vencer se assentará comigo no meu trono. Quer dizer, nós também temos uma promessa, nós também temos que vencer para sentar em um trono. Nós somos reis aqui na terra, reinamos contra a sorte celestial da maldade no lugar celestial, nós reinamos
contra os demônios. E isso causa muita inveja, irmão. Isso causa muita inveja. E a gente via que os irmãos deles já entenderam, eles já tiveram interpretação do sonho. Tu reinarás sobre nós, tu terás domínio sobre nós. Aí José sonhou ainda outro sonho. Nós devemos salientar que sonho não é a maneira primária de Deus trabalhar. A maneira primária de Deus trabalhar é sua palavra. Amém. Mas Deus fala através de sonhos. Deus fala através dos dons. Deus fala através de língua, de interpretação. Deus fala, não é? Mas não é a maneira primária. São maneiras secundárias. E sonhou ainda outro sonho, contou a seus irmãos e disse: eis aqui ainda sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que sonhasse? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti na terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no coração. Então, irmão, uma das melhores coisas que nós devemos fazer é guardar as profecias, guardar a palavra no seu coração, porque a única coisa que vai fazer frente diante do inimigo é a palavra. É a palavra que você guarda no seu coração. E Jacó guardava no seu coração. E os seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Perguntou. Vem, enviar-te-ei a eles. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: ora, vai, vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, traze-me resposta. E assim enviou no vale de Hebrom. E José veio a Siquém e achou ali um varão, porque ele andava ali errado pelo campo, estava ali errado, não sabia para que caminho ele se destinara, né? Esse é às vezes o caminho errado que a gente toma em algumas decisões. Isso, irmãos, às vezes a gente estamos pagando alguns preços, porque a gente toma algumas decisões erradas, e por tomarmos decisões erradas, nós recebemos resultados que não é aquilo que nós esperávamos. Mas isso faz parte do percurso, isso faz parte do processo. Isso não deve nos entristecer, isso não deve nos frustrar, porque muitas das vezes fazemos algumas decisões que não era para se fazer. E aí ele estava ali meio errado no caminho pelo campo. Perguntou ao varão: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-no, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram daqui, porque ouvi dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu os seus irmãos e achou em Dotã. E viram-no de longe. Olha aí, a inveja começou logo de longe. Viram-no de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Tem certos versículos nas Escrituras que a gente tem que trazer para a nossa vida prática. Quando você toma uma decisão por Cristo, quando você serve a Cristo, fique sabendo, o inferno quer te matar. O inferno, quando Lázaro ressuscitou, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, você vai ver que as pessoas começaram a testificar que Lázaro ressuscitara. Sabe o que aconteceu? Logo em seguida, os religiosos queriam matar Lázaro. Sabe por quê? Por causa do seu testemunho. Quando você começa a testemunhar, fique sabendo, o inimigo quer matar seu testemunho. O inimigo quer matar seu testemunho. E eles viram de longe, antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: ei lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, matemo-no, lancemo-no numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos.
Quer dizer, o inimigo, irmão, sempre vai querer destruir os seus sonhos, sempre. Sempre vai querer destruir a sua fé, sempre vai querer tirar você do caminho, porque o que o inimigo quer é que você volte a ser aquele velho homem, caloteiro, caluniador, mentiroso, beberrão, viver somente nas drogas, nas orgias, na prostituição. O inimigo quer que você volte para o lamaçal do pecado deste mundo. E aí, vide, vamos ver ali. E ouvindo Rúben, livrou de suas mãos e disse: não lhe tiramos a vida. Deus sempre põe alguém para ir a seu favor. Deus nunca, irmão, não desampara, nunca desampara sob circunstância nenhuma. Muitas das vezes você está em uma encruzilhada, em um problema, uma dificuldade financeira. Deus entra em cena para te ajudar, para te consolar e dizer: eu sou contigo, meu filho, eu sou contigo, siga firme, o caminho é estreito, é apertado, mas eu sou contigo. Oh, meu Deus, é bom demais. Deus sempre entra com a providência, porque Ele é o Deus da providência. Também lhe disse Rúben: não derramareis sangue, lançai nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-los da mão, para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, e não havia água nela. Depois, como se fosse uma cisterna, um poço, né? Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, eis que uma companhia de ismaelita, quer dizer, uma caravana, né? Uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiaria, bálsamo, mirra, e ia levar para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos nosso irmão, ou escondemos a sua morte? Vinde, vendemo-nos a esses ismaelita, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram a Judá. Passando, pois, os medianitas, alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Só dar uma paradinha para vocês entenderem a vida de José, a venda dos seus irmãos. Era um tipo perfeito de Cristo que Judas fez, vendeu Jesus por 30 moedas e assim sucessivamente. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes, né? E tomando os seus irmãos, disse: o moço não aparece, e onde eu irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, tingiram a túnica no sangue, enviaram a túnica de várias cores e fizeram levar ao seu pai. E disseram: ó, temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho? E conheceu e disse: é a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs pano de saco sobre os seus lombos, lamentou a seu filho muitos dias. Quer dizer, ele suplicava, né? Suplicava pela liberdade ali de José, a dor, a perca, né? Do luto. Tem pessoas, irmãos, que sofrem e não conseguem se libertar. O luto de parentes, pessoas que levam a problemas emocionais, doenças psicossomáticas no corpo, porque não conseguem se libertar de doenças no corpo. Ele tem, porque não consegue se libertar de dor, da perca, do luto de um pai, de uma mãe, de um parente, de um filho. Não consegue. E isso, irmão, tem que se libertar, porque senão você vai cair. É uma dor
que você vai carregar pelo resto da vida, uma dor que você não pode fazer nada, você não tem como fazer nada. E ali, Jacó, e levantaram todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolar, recusou, porém, ser consolado. Na verdade, como choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai, né? Então todos ali querendo consolar. E os medianitas venderam-no o Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Então daqui para frente vocês vão ver, começa a jornada de José. Ali o poço não foi o fim, não é, das promessas que Deus tinha para José. Muitas das vezes você pode estar num poço financeiramente, mas não é o teu fim. Não é o teu fim. Muitas das vezes você pode estar num poço de problemas familiar, mas não é o teu fim. Às vezes você está em conflito muito grande com seu filho, com a sua filha, com algum parente ou com um vizinho, mas isso não é o fim. O poço não é o fim. O poço faz parte do processo. Amém. E a gente tem que entender, né? Entender. A prisão, ela foi simplesmente o que? Um treinamento, né? Um treinamento para a paciência de José. José nunca imaginara que o processo seria dessa maneira. Todos os seus sonhos, maravilhoso, os irmãos se inclinando, o sol, a lua, representando o pai e a mãe se inclinando diante dele, tudo indicara que ele iria ser uma pessoa de notoriedade e todos se inclinariam diante dele. Mas quando ele vê, logo o início do processo, num poço, muitas das vezes a gente, meu Deus, depois que eu aceitei Jesus, a coisa parece que piorou. Irmão, quando eu aceitei Jesus, irmão, minha esposa está ali, ó. Quando eu aceitei Jesus há 31 anos atrás, isso, 31 anos atrás. Gente, na primeira semana roubaram a minha moto. Na primeira semana, numa terça-feira, né? Uma moto nova, eu fiz um consórcio na Remasa. Faltava 11 prestações. Eu fui ver o filme de Daniel na casa do irmão Moacir. Deixei a moto novinha, cor de chumbo. Era aquela Titan na época, 2006, isso. Gente, meu Deus. Roubaram, quando eu olhei, quando eu subi do filme, uma alegria com Daniel. Eu tinha acabado de aceitar Jesus, roubaram a moto. Na sexta-feira, na Paulista, foram lá entregar uma fórmula, roubaram a outra moto. Meu amigo, falei, mas que isso? Mas, gente, uma alegria de Jesus era tão grande no meu coração, que eu dizia, aí eu chegava, eu ia para a igreja no sábado, eu comprei um terno no brechó, né, Marlene, lembra? Acho que eu ganhei da Socorro, não foi, Marlene? Fui, ganhei da Socorro, R$5 ela comprou no brechó, um terno no brechó. Falei, não, mas é bom demais, eu comprei muita no brechó lá e usei o terno. Aí a Marlene, eu só tinha um terno e uma calça, um terno, quando eu colocava o terno era para dar testemunho. E o testemunho que eu dava, acho que o culto foi na quinta, né? Roubaram a moto na terça, eu fui na quinta-feira dar testemunho. Aí coloquei o terno no brechó. Falei, irmãos, eu vim dar um testemunho aqui, irmãos. Eu dar um testemunho, olha, eu aceitei Jesus, eu estou feliz, aceitei Jesus, Jesus é maravilhoso na minha vida, minha esposa está ali, mas a minha motinha que eu tinha, o diabo roubou, mas não vai ter problema não, Deus vai me dar muito contrato, Deus vai me dar muita moto, olha, roubou essa moto, mas eu estou feliz, Jesus é maravilhoso, todo mundo aplaudiu Jesus, aí chegou uns irmãos depois, não, mas essa moto tem que ser devolvida, eu falei, não, irmão, deixa eu levar. Quando foi na sexta-feira roubaram outro, quando foi no sábado eu coloquei o terninho de novo. Colocou o terninho, foi, Marlene? Colocou o terninho de novo. Aí eu fui lá dar testemunho, irmãos. Ô, mamãe, eu pastor Francisco, pastor Francisco deixou eu dar testemunho, era um negãozão, né? Era o pastor Francisco, até hoje ele tem igreja em Carapicuíba. Pastor Francisco, irmão, Seriguela quer dar um testemunho aí. Seriguela, irmão, porque é que eu caí no pé de Seriguela, irmão, Deus me deu Aí eu fiquei conhecido como irmão Seriguela lá. Aí, Monsenhor vai dar um testemunho. Aí eu falei, irmãos, olha,
terça-feira o diabo levou uma motinha minha e eu estou com 11 prestações de R$ 322, mas eu vou pagar as 11, eu vou pagar todas as 11, porque esse Jesus que me chamou, esse Jesus que vai me dar a capacidade de pagar essa moto, o diabo levou, e levou mais outra sexta-feira, levou outra moto, e louvado seja Deus, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Coisa boa. Os irmãos, não, irmão, nós vai ter que forçar o diabo a trazer a moto. Eu falei, não, irmão, deixa eu levar. Tem muita coisa aí que foi coisa de roubo, aí coisa errada. Eu comprei essa moto aí. Não, Deus está limpando as sujeiras da minha vida. Deixa levar. Aleluia. Deixa levar, meu amigo. Amém. Entendeu? Deus sabe quando fazer a limpeza. Entendeu? Deixa levar. Então, olha, meu Deus, é bom demais. Então a gente fica feliz, irmão, fica feliz como Deus está tratando conosco, né? Aí a gente vê que José chegou ali, né? Agora o que você não pode fazer, irmão, é abrir mão do Cristo ressurreto, de Cristo na tua vida. Isso você não deve abrir mão por nada, irmão, por nada, entendeu? Olha, Paulo disse assim, tenho que comer, se tenho que vestir, com isso estejais satisfeito, entendeu? Ora, meu amigo, rapaz, eu vou ser sério para você. Olha, minha esposa está aí, meu amigo. Quando nós aceitamos a Cristo, a coisa ficou difícil. Nós era igual os ciganos, só vinha mudando para cá, mudando para lá, mudando ali. Fomos morar numa área livre. O córrego passava na favela mesmo. O córrego passava quase dentro de casa. Quando chovia, parece que a água ia passar dentro de casa. Eram os guabirus desse tamanho. A Marlene pegava os meninos com medo dos ratos levar os meninos. Não era, Marlene? Esse aqui só não levava esse aqui, que esse aqui foi gordinho desde o começo aqui. Foi gordinho, ela não deixava ele. Mas o Mateus, ela segurava, que o Mateus era magrinho, ela tinha medo dos ratos levar, que os ratos andavam, que olha, até eu olhava assim, rapaz, Marlene, dá para encarar esse rato não, o bicho é muito grande. Eram os guabiru, então, meu amigo, é isso mesmo, não desista, Deus está moldando o nosso caráter, para nos colocar na posição de reinar, irmão, porque tudo depois... Olha, quando Deus faz a limpa em você, tira tudo que é realmente o excedente de você, porque tudo que vier depois, meu irmão, tem substância, tem segurança, tem alicerce. Pode vir os rios, pode vir os montes, pode vir as tempestades, mas não vai abater, não vai tirar, porque o que Deus dá, ninguém tira. Então, não, tem que seguir em frente. E a gente vê que José, ele chegou, né? Ele chegou lá na casa de Potifar. E todo mundo sabe o que foi na casa de Potifar. José ele tinha 17, ficou 11 anos na casa de Potifar, servindo. Aí a gente vai ver aqui no 39, né? Vocês vão ver no 39, eu não vou ler, mas depois vocês leiam direitinho. Olha, José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito a Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que tinha levado para lá, e o Senhor estava com José, foi um varão próspero, estava na casa do seu Senhor, lá ali no Egito. Vendo, pois, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Quando você aceita Cristo, Deus começa a prosperar tudo na sua vida, as coisas vão mudar, o cativeiro vai mudar. Ei, meu irmão, irmão, se eu fosse falar, irmão, meu Deus, e como a coisa foi fazendo, minha esposa, não, tem que comprar um terreno, a gente comprou um terreno, fizemos uma casinha, e fomos andando, ô irmão, as coisas não vêm da noite pro dia, não, há processos. Deus só trabalha com processo, porque Deus só trabalha com semente. Deus dá uma semente, mas você tem que colocar semente na terra, você tem que trabalhar a terra, cuidar da terra, regar a terra, cuidar da semente. Olha o processo para depois ela vir dar fruto. Aí Deus prosperou a vida de José. Veja, vindo pois, José achou graça aos seus olhos, servia a ele e pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que ele tinha. Oh, meu irmão, olha, meu Deus. Aí, olha o que aconteceu, né? O verso 7 no 39 em diante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse:
Deita-te comigo. 3 coisas derrubam o homem: fama, dinheiro e mulher. Se essas duas não derrubar, meu irmão, a mulher, ela vem com os 2 pés no peito. E eu quero ver quem é o bom. Não brinque com mulher. Não dê a primeira entrada. Não seja gentil. Já pensou? Você acha quanto tempo? 11 anos. Esse homem cuidando de tudo de Potifar. Cuidando de tudo. Ele era eunuco, Potifar. Eunuco ali, politicamente, ele tinha uma mulher. Mas ele era castrado. Então ele não servia a mulher dele. Por isso que ela queria José. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos nele. Meu amigo, tem mulher que põe o olho em você e diz: eu vou te derrubar. Eu trabalhei numa empresa chamada Turing Club. Era a Débora e a Regina, 2 mulheres lá. Tinha um irmão de oração. O irmão só via nos montes. Ele servia a Deus na Deus e amor. Um homem de oração, um homem mesmo de testemunho. E eu era do mundo. Eu não tinha Cristo ainda não. Mas eu era do mundo. Mas eu ouvi elas falar: vamos fazer uma aposta? Eu vi elas falar, fazer uma aposta que ia derrubar o irmãozinho. Vamos ver, eu vou derrubar ele. Fizeram uma aposta. Passou-se uns meses, estavam elas lá, mostrando as fotos, derrubou o irmãozinho. Aí a gente vê as escrituras, o que fez a mulher. E ela pôs os olhos em José. Quando a mulher põe os olhos no homem para derrubar ele, só Deus para guardar. Só Deus, irmão, parlei. Não guardemos a nossa posição, não. Aí, deita-te comigo. Porém, ele se recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Veja que José não falou: e pecaria contra o meu Senhor. Não, José diz: pecaria contra o meu Deus. Falou para ela o que o Potifar falou, colocou ele como senhor de tudo. Mas minha mulher, você não tem comando e nada. Aí diz assim: como eu pecaria contra Deus? Mas aí você vê, irmão, a insistência. Quanto tempo foi isso? A Bíblia não narra. Mas ele ficou 11 anos, a história conta. Ele ficou 11 anos. 11 anos, já imaginou? 11 anos. Agora sabe o que me fez lembrar agora? De um carcundo. Um carcundo. Todo mundo ficava zombando do carcundo na cidade. Zombando do carcundo, zombando um dia, irmão, aquele corcunda, no bar, aquele passava no bar, aquele camarada, corcunda, meu amigo, um dia aquele corcunda perdeu a cabeça, pegou lá e matou aquele camarada, e aí foi pro julgamento, né? E aí o advogado, para defender aquele corcunda, aqui o meu filho é advogado, que Deus possa dar muita sabedoria para ele, como deu para aquele advogado, para fazer uma defesa. E sabe qual foi? Você conhece essa história, Gabriel? Conhece, né? Quem conhece a história desse corcunda? Só o meu filho, né? O advogado tem que conhecer, né? E aquele corcunda, irmão, o advogado disse assim, foi defender ele, pegou, disse assim, o promotor começou, porque o promotor esse é um acusador, é o diabo, né? Acusa, e depois o advogado: senhoras e senhores, excelentíssimo juiz, senhoras, senhores, excelentíssimo juiz, senhoras, senhores, júris, excelentíssimo juiz. Bom, ele não ficou nem 2 minutos.
Senhoras, senhores, excelentíssimo juiz, o juiz: doutor, dá para o senhor, doutor, fazer a defesa do seu cliente? Pois não, excelência, era isso que eu queria, excelência. Eu não fiquei nem 2 minutos falando, elogiando vocês, respeitando vocês, e vocês desesperaram, já ficaram nervosos. Imagine o meu cliente, 14 anos, sendo ridicularizado, chamado de corcunda, chamado disso, e aí ele começou a fazer a defesa dele, irmão. Você entendeu? Eita, que coisa. Então, imagine, irmãos, imagina, José, 11 anos, logo que quando José, a Bíblia diz que com 17 anos, era um homem formoso, bonito, 11 anos ali, um escravo comandando todos os demais escravos e todo, e aquela mulher, quantas ocasiões, mas a Bíblia por fim, narra essa, ó. Narra essa daqui. E aconteceu que falando ela cada dia, ó, cada dia, tem luta, irmão, que é cada dia. Jesus diz: passa cada dia o seu mal. Cada dia nós temos uma luta, cada dia nós temos um problema. Não é para desanimar, é para te encorajar, é para te fortalecer, faz parte do processo. E aconteceu que falando cada dia José, e não lhe dando ele ouvido para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu que num certo dia, que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum da casa estava ali. O que é que ela fez? Mandou todo mundo embora, preparou o terreno. Depois leia um Provérbio 7, viu? Porque tem uma mulherzinha lá também, esperta, sábia. As mulheres, depois vocês leem em casa o Provérbio 7, direitinho, como que ela prepara tudo, deixa tudo cheiroso, e ainda vai naquele moço falta de entendimento, ou aquele marido falta de entendimento, porque marido, mulher, passa por problemas, passa por dificuldades no meio da caminhada. Não é fácil sustentar um casamento hoje, não é fácil, é difícil, é muito difícil, entendeu? Tem que ter realmente uma experiência com Deus, porque se não tiver uma experiência com Deus, ele não vai seguir adiante junto com aquele companheiro ou com aquela companheira. Diário. Aí, ó, ela preparou tudo, não tinha nenhum dos empregados, estava ali, e ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te. Agora me pegou na roupa dele, ó, agora você vai deitar. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixou as suas vestes em sua mão, que fugira para fora, chamou os homens de sua casa, falou dizendo: vede, trouxe esse varão hebreu para escarnecer de nós, entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Veja a decisão que José teve que fazer. Você acha um jovem, meu Deus, um jovem, nós não sabemos se logo foi aqui, logo com 18 anos, com 19 anos, ou com 20, ou com 21, porque esse processo aqui foi 11 anos, agora ele vai para um outro processo, porque depois dessa decisão que ele decidiu não pecar contra Deus, não desrespeitar o Potifar, porque decisões corretas traz resultados, às vezes, que nós não esperamos. Um dia, o profeta estava devendo o farmacêutico. Devendo o farmacêutico porque ele passou um período muito doente, muito doente. Aí ele chegou no farmacêutico e disse assim: Senhor, eu sei que eu estou te devendo, é uma quantia muito alta, mas eu vou entregar primeiro o do Senhor, e depois eu venho acertar tudo com você. Tudo com você. É assim que o verdadeiro cristão faz. Olha, eu devo, eu não tenho condições de pagar tudo agora, mas eu vou colocar tudo paulatinamente, tudo no seu devido lugar. Porque o cristão tem prazer de estar certo com Deus e certo diante dos homens. Aí nós vemos aqui o que aconteceu, ó. Então ele falou essas mesmas palavras para o seu esposo, e o Senhor de José, o verso 20, ó, e o Senhor de José o tomou
e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estava preso. Assim esteve ali na casa do cárcere. E o Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. É assim que Deus faz. Deus torna a maldição em bênção. Não importa quem te amaldiçoe, quem quer o teu mal, Deus vai virar aquele cativeiro em bênção para você. As bênçãos vão vir. De onde vão vir, como vão vir, eu não sei, mas eu só creio que virá. Eita, meu Deus! Você viu que ele já foi para a cadeia. Olha o que aconteceu. E chegando lá, o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos. Irmão, quando você nasce para ser o que você é, você vai ser. Ninguém vai ofuscar a tua estrela, porque somos estrela. Nascemos para vencer. Jesus disse em Mateus 16:16: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Oh, meu Deus! Olha, aí o carcereiro pegou, colocou todos os presos na mão de José, do cárcere, e ele fazia tudo o que ele queria. O carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Quando você está certo com Deus, Deus vai abençoar a tua vida, vai multiplicar a tua vida, vai frutificar a tua vida, porque você está certo com Ele. E a tua decisão determinará o teu destino eterno. Agora nós vamos para uma outra fase. Ele está na cadeia. E aí o que aconteceu? José na cadeia. Olha o que aconteceu. O faraó ficou chateado, bravo, com 2 servos dele. Vamos ver quem eram os 2 servos dele. E aconteceu depois dessas coisas, que pecaram o copeiro do Egito, e o padeiro contra o seu senhor, rei do Egito. Quer dizer, o rei do faraó. O copeiro e o padeiro fizeram algo ali que o faraó não gostou, mandou os 2 para a cadeia. E quem comandava a cadeia? José. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, e entregou eles na prisão para o capitão da guarda. E o capitão da guarda pô-lo ao cargo de José. E José estava ali. E aí de repente, esses 2, a Bíblia diz aqui, eu vou pular, né? A Bíblia diz que eles estavam muito angustiados, porque eles tiveram um sonho. Os 2 sonharam numa mesma noite. José, por certo, fazendo a vistoria na cadeia, né? Fazendo a vistoria na cadeia, como eles fazem, eles batem ali. Quem já foi em presídio, visitar presídios, né? Eu presenciei muitas coisas em presídio, né? Quando eu fui fazer uma visita. Agora, uma das coisas tremendas que eu presenciei em um presídio foi, eu estava com o diretor, o irmão Sérgio e outras pessoas assim, eu ouvindo um homem dizer para um outro, nós ficamos próximos, são várias celas, e ele estava dizendo assim: olha, quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é voltar a servir Jesus novamente com toda a minha alma. Amém. Eita, meu Deus, está vendo? Agora, e para aquele homem entender que o processo, ele tinha que passar por aquilo, para ele realmente vir agora, se vir a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Nós não sabemos. Então, e aí, José foi fazer ali a vistoria e olhou para aqueles homens e disse assim, viram a face dele meio turbada. Eles estavam meio turbados, a face deles turbada. José disse: o que vocês têm? Que a face de vocês está meio que turbado? Eles assim: nós tivemos um sonho. E aí José disse assim: olha como é que José disse, né? José disse assim: olha, somente quem pode revelar os sonhos
é o Senhor. Ele fala aqui qual foi o versículo, deixa eu ver qual foi o versículo. É o 8. Então os eunucos, Faraó, que com ele estava na casa do Senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Irmão, às vezes a gente está tão triste, faz parte, meu irmão. Às vezes você está triste, faz parte, irmão. Esquenta com isso não, faz parte, entendeu? Faz parte da vida cristã. Muitas das vezes você acordar angustiado, triste, querer, desistir de tudo e de todos, faz parte. E eles disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então contou o copeiro Mó seu sonho a José, e disse: eis que o meu sonho havia uma vide diante de minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, 3 cachozinhos, de uva, para vocês entenderem. E a flor saía, seus cachos amadureceram as uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse José: esta é a interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras copeiro. Porém, agora vem, irmão, meu Deus, aqui dá vontade de pregar a noite inteira só nessa frase aqui, só nisso aqui. É cada ponto, irmão, meu Deus, é cada ponto. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Se isso não acontece a miúde no nosso cotidiano, na nossa vida prática, me fala se isso não acontece. Fala para mim, irmão Fernando, que nós já temos bastante experiência disso aqui, Olha o que José fez pelo copeiro. Interpretou o sonho, deu uma boa regalia para ele ali, porque quem comandava era José, Quem comandava é José. É como hoje, É como hoje. Se o que comanda a cadeia lá, da facção, comanda lá, for com a sua cara, meu amigo, você vai ter uma boa vida. Se não for, coitado de você, meu. Procura sair daquele raio, porque o negócio vai ficar ruim. É a mesma coisa. Então, olha o que é que José diz. José interpretou o sonho para ele e disse assim, porém, lembra-te de mim quando te for bem, rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Olha o que José diz: lembra de mim, quando tu estiver lá servindo o copo lá, Faraó, glória a Deus. Faraó, ele contou a história para ele. Faraó, tem um homem lá na cadeia, Faraó. Eu estou aqui porque eu tive um sonho, Faraó. E Faraó, ele disse que em 3 dias tu irias me chamar novamente, e eu ia te servir novamente o vinho, Faraó, o caso para ti. Faraó, ele foi injustiçado, ele está na cadeia porque ele rejeitou a mulher do teu governador, do teu superintendente, que é o Potifar. Ele não quis tocar nela, e ele foi caluniado, Faraó. Lembra dele? Nem lembrou, meu amigo. Tem pessoas, você faz o bem, você ajuda, é ingrato, pessoas ingratas, esquece e vai embora. Muitas das vezes você dá um dinheiro para a pessoa começar um negócio, ele se dá bem, multiplica, se dá bem, ele se esquece de quem ajudou. Por isso que José disse: lembra de mim quando estiver lá, lembra de mim. Lembrou? Aí a pessoa às vezes lembra quando é conveniente alguma coisa. Nós vamos ver aqui. E aí, porém, lembra-te de mim, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, tão poucos tem aqui. Ele começou a falar. Vendo então o padeiro Mó que tinha interpretado bem, disse a José: olha, eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e o cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, e obra de padeiro, e as aves comiam o cesto sobre a minha cabeça. Eita, essa interpretação, hein? Tem interpretação às vezes que a gente dá para as pessoas que não é bom, a pessoa não gosta, mas você quer que faça o quê? José falou na taca como foi.
Então respondeu José e disse: esta é a minha interpretação. Os 3 Cs são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Meu Deus! E aconteceu o 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete aos seus servos. Eu quero dar uma paradinha aqui também, né? Tem pessoas que dizem assim: esse negócio de festa de aniversário não tem na Bíblia, não. Então vai ler a Bíblia, meu filho, que aqui era a festa do aniversário do Faraó. Vai lá, Herodes, lá, a festa do aniversário do dia do nascimento do Herodes. Que não tem. Gente, coisa melhor é o dia do seu nascimento, meu amigo. Meu amigo, é maravilha, Deus me abençoou, eu estou salvo, eu estou aqui pela graça, né? É uma alegria, é uma alegria. Mas aí, olha o que aconteceu, irmão. Ao 3º dia, levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor do seu servo, e o fez tornar o copeiro mor o seu ofício de copeiro, e deu um copo na mão de Faraó. Mas o padeiro mor enforcou como José havia interpretado. Aí, irmão, vocês vão ver aqui na continuidade, né? Na continuidade, que José, né? José, ele começou, meu Deus, no poço, mas a gente vai ver aonde vai ser o seu final, né? O seu final não vai dar para a gente continuar, mas leiam essa história de José, que tem muito a ver na sua caminhada, na sua vida. Você vai ver que um copeiro mor, ele só lembrou de José porque não tinha quem interpretasse, mago, nem ninguém mais. Aí para ele ganhar uma moral, como o Faraó diz: eu queria lembrar desse camarada, mas não tem jeito, né? Vamos lá, irmã Ivone, vem aqui, vem cantar o seu hino, né? Vem cantar o seu hino. Então, a gente vê que quando os homens, né? Os homens tornam-se humildes na presença de Deus, né? Existem pessoas, irmão, que tentarão vender o seu valor. Isso você tem que ver, né? Como venderam José, né? Como venderam José. Houve 11 anos ali na casa de Potifar, né? E 2 anos aqui na prisão. 2 anos, José ali, ó, sofrimento, prisão, silêncio. Agora, aquilo ali tudo era para quê? Para ele criar maturidade, para ele criar perseverança, para ele criar resiliência. Tudo isso é o que nós passamos aqui na terra. É para isso, é Deus colocando o seu material em nós. O seu material em nós. Porque a inveja dos homens não impede o plano de Deus se cumprir na sua vida. Amém. Eita, meu Deus. Ô Jonas, depois vem aqui para cá, né? Vem para cá que... Graças a Deus. Ivone, dá sua boa noite com Jesus. Boa noite com Jesus a todos, meus amados. Glória a Deus. Aleluia. Moisés, vamos lá, Moisés. Ó Jesus ressuscitado, grande é o teu poder. Sê comigo, ó meu amado, dá-me a graça e o saber pra fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder. Sê comigo, ó meu amado, quero só pra te viver. Meu Senhor, tu és meu guia, dá-me força, vida e luz, plena paz e alegria. Me concede, ó meu Jesus, pra fazer a tua vontade.
poder. Dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver. És a luz tão radiosa que me traz consolação. Com tua morte dolorosa, tu me deste a salvação. Pra fazer a tua vontade, quero de ti mais poder. Dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Quero, Deus, agradecer-te o teu grande e imenso amor, porque já me concedeste o real Consolador. Pra fazer a tua vontade, quero de ti mais poder. Dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Pra fazer a tua vontade, quero de ti mais poder. Aleluia! Dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Aleluia! O crescimento, irmão, só virá depois que você esquecer seu passado. Passado não resolvido torna-se problema no presente. Não se esqueça disso. Problemas do passado não resolvido torna-se problema no presente, se você não resolver. Aí a gente vai ver lá na frente José com seus irmãos. Os problemas que eles não resolveram lá no passado tornaram-se um grande problema. A raiva, a discórdia, a amargura, principalmente o ressentimento. Nossa, você vai lá no 42, você vai ver. E uma das coisas da vida cristã que você nunca deve ter, nunca sinta saudade do passado, e nada, de onde você saiu, o que você é, o que você vive. Nunca sinta saudade do passado. Eu, quando aceitei a Jesus na minha vida, Jesus me levou a zero. Eu ainda tinha 2 motinhas, ainda tinha alguma coisinha com a minha esposa, não tinha casa, não tinha terreno, não tem nada. Vocês sabem o que Deus fez na nossa vida. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Feche seus olhos, cada um de vocês. Essa história de José, talvez você está enfrentando oposições, talvez você está passando por processos difíceis, sofrimento, mas meu irmão, minha irmã, não se esqueça que Deus é contigo. Não se esqueça que Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele te prometeu. Pode ser que você está num poço nesta noite, mas lembre-se, foi temporário, o poço passou. Pode ser que você está com uma dor, uma mágoa, algo que está querendo invadir o teu ser, o teu coração. É temporário. Possa ser que você está tendo uma rejeição no meio da sua família, por causa da sua condição, por causa da sua decisão. Mas lembre-se, isso é temporário. A promessa permanece firme para você. Talvez hoje você está sendo mal compreendido, você está sendo incompreendido, mas olha, continue lutando, siga em frente, lute contra as críticas.
mesmo que você está cansado, olha, fique em paz. Deus continua confiando em você. O sonho ainda está vivo no seu coração, ser um cristão, servir a Ele. Se você veio nesse propósito nesta noite e deseja realmente tomar uma decisão precisa e correta, e deseja uma oração com imposição de mão sobre a sua vida, se você está sentindo isso, para que o inimigo saia do seu caminho, o inimigo não vença. Se você deseja, tem alguma enfermidade que está te perturbando, se você deseja uma oração, nós vamos orar por você com imposição de mãos, clamar o sangue do Senhor Jesus Cristo na sua vida, porque a vida cristã, ela é constituída de sofrimentos, de angústia, de perseguição, faz parte da vida cristã. Aqui está o irmão Fernando na frente, ele sabe o que ele tem passado para chegar até aqui nesta noite. Senhor meu Deus e meu Pai Celestial, coloco diante de Ti o Fernando Queiroz, Pai. Tu sabes, Senhor, o quanto o inferno está cada dia fazendo campanha para destruir a vida dele, para levar ele para o lamaçal, para o vômito. Ó Senhor, meu Deus, a Tua misericórdia que é renovada a cada manhã, Pai. Senhor, dá forças para ele nesta noite, Pai. Dá direção, Senhor. Ele tem tomado decisões, Pai amado, que não foi o Teu agrado, Senhor. Ele tem tomado alternativas que não é o Teu caminho, Pai. Ele tem andado por desvios, Pai amado, que não foi a Tua vontade, Senhor. Pai, perdoa-o, Senhor. Tenha misericórdia, que ele possa acertar o alvo, Pai. Que ele possa acertar o alvo, Senhor. Ajude-o, Pai. Tu conheces o seu coração, Pai. Tu sabes, Senhor. Tu sabes a obra, Senhor, que o Senhor começou na vida dele, Pai. E o Senhor que começou a obra, Pai, é o Senhor que vai a aperfeiçoar. Ajude-o, Pai. Eu oro e te peço no nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, aqui está este homem, Pai. Eu não conheço. Eu não sei nada da vida dele, Pai. Mas uma coisa eu sei, Pai. Ele é um pecador. Ele é um pecador, Senhor. E ele precisa, Senhor, de um Salvador, Senhor. Ele precisa de um Salvador. Meu Deus, seja o Salvador da vida dele, Pai. Ajude ele, Pai. Tire ele dos embaraços, Senhor, deste mundo, Pai. Tire ele, ó Pai amado, das confusões aonde ele tem adentrado, Senhor. Eu não sei nada da vida deste homem, Pai, mas uma coisa eu sei, Pai. O coração dele, Pai amado, arde, Senhor. Arde para uma mudança de vida, Pai. Ele deseja uma mudança, meu Deus. Pai, seja com ele, Senhor. Ajude-o, Pai. Da mesma maneira, Pai, que o Senhor, Pai, ajudou a José em todos os seus processos, Senhor. Em todas as ocasiões, Pai. Em todas as etapas da vida, Senhor, Pai. Ajude-o, Pai. Ajude-o, Pai. Ele precisa de Ti, Senhor. Meu Deus, Pai, o Senhor não fisga um peixe, Pai, e o deixa fugir, Pai. Quando o Senhor chama, Pai, quando as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz, elas seguem o Senhor. Pai, ajude este servo, Pai. Ouvir a Tua voz, Senhor. Servir ao Senhor. Seguir ao Senhor, Pai. Seja com ele, com a Tua mão poderosa, Senhor. O guarde, os livre de todos os males, Pai. No nome do Senhor
Jesus Cristo. Que ele saia desta noite acalentado o seu coração. Que ele creia, Pai, que o Senhor quer começar uma boa obra, Pai, na vida dele, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu abençoar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai celestial, aqui está o Josué, Pai. Meu Deus, ajuda ele, Senhor. Pai, ele precisa de Ti. Senhor, Tu conheces o coração dele e a intenção do seu coração, Pai. Seja com ele, Pai. Ajude-o, Pai. Não deixe, Pai, ele andar por caminhos tortuosos, Pai. Que ele possa encontrar, Pai, um porto seguro, Pai. Ele precisa, Senhor, encontrar um porto seguro na vida dele.